Olá, graça e paz a todos, boa noite. Graça Nós estamos e paz. aqui começando mais um programa amado, um programa de Deus. Estamos começando o nosso curso abençoado aqui no Centelf, o nosso curso que traz nessa noite algo acerca do homem. A pastora Inês vai fazer uma oração, vai se apresentar e fazer uma oração agora. Nós vamos orar por todo o povo brasileiro e todo o povo de todo o mundo. Olá, graça e paz, sou a pastora Inesiana, tudo bem? Então, vamos começar hoje mais uma aula, graças a Deus. Estamos bem para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Espero que todos também estejam bem e vamos orar juntos, tá? Vamos orar para iniciarmos a nossa aula e que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, neste momento, papai, peço a Ti, Senhor, unção, peço a Ti que abençoe todas as pessoas, todas as vidas que estão ouvindo, que estão assistindo a esse vídeo, a esta aula, que o Senhor abençoe grandemente, abençoe cada um poderosamente, abençoe os corações, as mentes, faça com que todos, Pai, sintam a Tua presença, sintam o Teu poder, sintam, Senhor, a presença do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai, e continue conosco. Amém. Amém. Amado e querido irmão em Cristo Jesus, e você ainda que não conhece Jesus, que não aceitou a Jesus, eu quero nessa noite cumprimentar a você com um caloroso abraço, com a calorosa paz do Senhor Jesus, que você possa estar conosco a partir de agora, assistindo esse vídeo e tirando o máximo de proveito deste vídeo. Sabemos que nós estamos em um momento crítico da história do nosso país e do mundo, aonde nós podemos observar clara e distintamente que o Senhor nosso Deus tem permitido de todos os modos o inimigo trabalhar no meio da sociedade, trabalhar no meio da comunicação, trabalhar no meio político e trabalhar também trazendo a cada dia a proliferação das pestes, das coisas perniciosas, aquilo que não agrada o Senhor nosso Deus tem de algum modo se proliferado nos últimos anos e nessas últimas décadas, melhor dizendo. Mas pela bondade, pela soberania do Senhor nosso Deus, nós temos a oportunidade também, por meio da tecnologia, de levarmos a palavra de Deus mais do que nunca para alcançar as vidas e, por que não dizer, alcançar os cristãos também que estão esfriando na fé. E a palavra de Deus diz, se não fosse se abreviar aqueles dias, ninguém se salvaria. Sabe por quê? O amor ia esfriando dos cristãos, dos irmãos, e ia chegar o momento do grande rapto, do harpazo, aonde nós poderíamos presenciar poucos na presença do Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas pela bondade do Senhor nosso Deus e pela eternizada paz que em nós habita, é que nós nessa noite estamos aqui falando da benevolência do Papai. Não é isso, pastora? Com certeza. E são tantas coisas, né, que estão afligindo aí as vidas, as nações, o mundo inteiro, e nós temos que, mais rápido possível, buscarmos, adorarmos o nosso Deus e buscarmos com emergência uma solução para essas coisas ruins, para esses acontecimentos ruins. Né? Não, na verdade não há solução assim, total, mas buscarmos algo que alivia um pouco ameniza um pouco essas coisas. Verdade, né? pastor, é verdade. Então. Agora, uma coisa eu vou falar aqui. Eu quero perguntar a vocês aí do outro lado da telinha se vocês estão felizes, né? Porque nós aqui estamos, né, pastor? Graças a Deus. Eu estou feliz, eu estou alegre. E quero perguntar a vocês se vocês estão felizes. O que é felicidade? É dinheiro no bolso? O que é felicidade? É um contato com Deus ou um contato com a família? Olha, felicidade, na realidade, é quando você procura em você mesmo e não encontra algo devedor. E você
procura em você mesmo e encontra algo que você está fazendo que você pode contribuir para o bem do outro. E você procura em você e você encontra algo que as suas forças máximas você já deu em prol do bem do outro, em prol da sua família, em prol de ter aquilo que é necessário para a sobrevivência e para também você fazer aquela poupança, aquela coisa que na realidade vai te dar sustentabilidade. Olha, você pode dizer, pastor Cícero, você tem uma poupança, por isso que você está feliz. Não, essa é a que eu não tenho, tá? Então, o que eu conto é com vocês, que vocês possam apoiar a gente nesse trabalho, eu e a pastora Inês, essa humilde mulher de Deus que está aqui com vocês nessa noite. Nesse momento ela está aqui fazendo a obra de Deus ao meu lado e tem feito incansavelmente, segundo após segundo, do amanhecer do dia ao anoitecer, a hora de deitar, nós não temos parado. Esta mulher é uma heroína do Senhor, que está sempre comigo fazendo a obra de Deus. E eu acredito que você aí do outro lado vai fazer esta obra conosco, tá bom? Então pense nisso e faça com que as coisas aconteçam aqui neste canal. Então, pastora, nós já podemos começar a nossa aula de hoje, ou você tem mais alguma coisa para falar para esse povo? Não, com certeza, eu acredito que a gente vai... No decorrer da aula, né, a gente abre espaço falar, também. Né? Uhum. Eu quero agradecer de coração, tá? Lá no estado de Alagoas, Paraíba, Sergipe, a minha querida prima Antônia, lá em Sergipe, me parece que é em Sergipe, no estado de Alagoas, a Cícera, e muitas outras primas, a minha Juliana, né? Sempre está com a gente. A Juliana, né? Tem a Andréia também. Andréia, um grande abraço, Andréia. Você casou e esqueceu de mim, tá, Andréia? Um grande abraço para você. Curte aí o nosso vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, faz o curso conosco, tá bom? Para que você possa tirar algo proveitoso mais e mais a cada dia, porque você é uma pessoa de Deus. Um grande abraço também para o pessoal lá, a Niedja, lá no Mato Grosso, né? Também lá no Paraguai, muitas pessoas que a gente conhece, que possa acessar o nosso vídeo também, que já acessam um outro canal nosso e se tornar conhecido esse canal, nós vamos fazer com que se torne conhecido dessas pessoas esse canal, lá também no Paraguai, para que elas no Paraná, no Mato Grosso, para que elas possam também fazer este curso abençoado. E nessa noite nós vamos trabalhar um assunto muito importante aqui no Centelf. O nosso curso ele trata da composição do homem, corpo, alma e espírito, à luz da Bíblia Sagrada. E nessa noite nós vamos trabalhar a questão do espírito do homem, como nós trabalhamos na aula passada, na aula introdutória. Nós vamos trabalhar a composição do homem. Qual é a composição do homem? As três partes principais, pastora? Sim, é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Exatamente. E hoje nós vamos trabalhar a questão do espírito. E no espírito nós vamos trabalhar, pastora, as três faculdades principais do espírito. Quais são? Você pode citar para nós? Vou colar. Tá bom, pastora, ela vai colar. É intuição. Intuição, a primeira. A segunda é consciência. Segunda é consciência. E a terceira é comunhão. Comunhão. Então, a intuição, ela é parte do espírito do homem. Agora você pode perguntar, é parte da alma do homem? Não. É parte do corpo do homem? Também não. A intuição é parte exclusiva do espírito do homem. Ela não está nem no corpo e nem na alma. Eu quero que isso fique claro para vocês que estão do outro lado aí assistindo a nossa aula. A intuição é do espírito, não é da alma e nem do corpo do homem. Já viu falar em intuição no homem? Pois é no espírito que se dá a intuição. A outra parte, ela eu vou pular para a última. A comunhão. A comunhão, ela é parte ligada à intuição, tá? A comunhão é uma parte ligada à intuição. E ela também não está na alma e nem está no corpo do homem. Ela está onde? No espírito do homem. Então, intuição, comunhão e a outra, pastora? Consciência. Eu não queria falar consciência. Sabe por quê? Porque essa parte eu toquei nela na aula passada e falei já que é do espírito,
mas eu queria deixar ela por último. Tá? A pastora falou que é consciência, tá vendo? Consciência. A consciência de quê? Da alma do homem? Do corpo do homem? Não. A consciência talvez seja a parte mais badalada que as pessoas falam. Você não tem consciência. Você é uma pessoa sem consciência. Ah, vai doer na tua consciência. Então a consciência é uma faculdade do espírito do homem. Então você vai ver intuição, vou falar desse modo, tá? Intuição, comunhão e consciência. Eu quero deixar a consciência por último, em vez de colocá-la no meio, nesse caso, tá? Comunhão, ou seja, intuição, consciência e comunhão. Intuição, comunhão e consciência. E consciência. Nós estamos colocando assim, porém é do jeito que eu falei, tá? Anterior. Veja só, amados, nós vamos trabalhar isso aqui porque isso aqui faz parte da minha vida com Deus, a sua vida com Deus. E neste momento, eu creio que você aí do outro lado, que está com a Bíblia na mão, você que está aí de repente você tem um livro, uma caneta, um papel, alguma coisa para fazer anotações, então anote aí aqui essa introdução aqui dessa aula dessa noite, você vai anotar. Nós estamos trabalhando o espírito do homem, e o espírito do homem tem 3 faculdades principais, tá? Intuição, comunhão e consciência. Intuição, comunhão e consciência. Ficou claro? Então tá bom. Olha, como é uma aula, eu vou poder explicar bem compassado e que fique bem claro, para você na realidade sentir aquilo gostoso, aquele toque que vai transformar a tua vida. Se você tem intuição, você tem uma vida diferente. O que é a intuição? A intuição nada mais é, olhe para mim aqui, ó. A intuição nada mais é, veja pastora, do que quando o Espírito de Deus toca no Espírito do homem e os dois coincidem. Quando ele se coincide, acontece aquilo que nós chamamos de coincidência. Essa coincidência de coincidir gera no homem um impacto poderoso. E esse impacto poderoso que gera no homem provoca nele um conhecimento. E esse conhecimento não é um outro, senão a revelação de Deus no homem. Que maravilha. Essa revelação ela é tão gostosa que ela muda a nossa vida. Ela nos traz um conhecimento. Ele chora, ele se emociona toda vez. É porque é tão gostoso, é tão lindo falar dessas maravilhas do Senhor. É verdade. Ela muda a minha vida. Muda quando eu ouço, quando eu falo e quando na realidade eu sinto que algo dentro de mim está explodindo. Algo dentro de mim está me curando. Algo dentro de mim está jorrando. Algo dentro de mim está acontecendo. Algo diferente dentro de mim. É verdade. Isso provoca nos meus olhos água. Eu não sei Esse é de o onde verdadeiro conhecer, né, do nosso espírito. Esse é o verdadeiro conhecimento que nós temos de Deus. Isso. É o verdadeiro conhecimento que nós temos de Deus. É quando nós não por emoção. É quando ficamos emotivos, porque a emoção, algo emotivo não faz parte do espírito. Não. O espírito do homem não ancora nele as emoções. As emoções são da alma e não do espírito. O nosso espírito, ele se liga ao Espírito de Deus. Ele entra no Espírito de Deus. O Espírito de Deus repousa nele, entra nele, mas as emoções não. E quando acontece do homem ser curado, ele é curado porque aconteceu o impacto do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E o homem carnal, ele não conhece isso. O homem natural, ele não conhece isso. Por quê, pastor?
Porque o homem carnal ou o homem natural, o espírito dele está adormecido. O espírito dele está morto. O homem carnal, o espírito dele está morto. Sabe por quê? Porque o homem carnal só pensa na porfia, só pensa na prostituição, no adultério, só pensa em morte. O homem carnal só pensa em morte. Adultério, prostituição, em traição, em trair um amigo, um parente, um irmão, uma irmã, os pais, a esposa, os filhos. Isso é o homem carnal. Mas o homem espiritual, ele pensa na glória de Deus. O homem espiritual, ele pensa em coisas diferentes. Quando o homem está natural ou carnal, ele pensa nas coisas mundanas, na covardia. Ele pensa em tudo. Posso ler uma referência a respeito do homem natural? Pode ler, sim. Leia, pastor. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: ora, o homem natural se você tiver sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo aqui, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Viu aí? Tudo que eu falei, a pastora acabou de ler na Bíblia Sagrada. A referência, eu sei que você notou aí. Isso. Então, o que pode ocorrer com o homem natural? Pode ocorrer tudo, menos compreender as coisas de Deus. Menos ser tocado, né, pelo Espírito. Não é tocado pelo Espírito, então não compreende as coisas de Deus. Porque nós só compreendemos as coisas de Deus por meio do Espírito. Porque quando nós estamos vivendo espiritualmente bem, nós temos comunhão com o Espírito de Deus. E quando nós temos comunhão com o Espírito de Deus, o que é que diz a Bíblia? Diz que ele prescruta as profundezas de Deus para nos revelar. O homem recebe as revelações de Deus por meio do Espírito. Não tem como o homem receber alguma coisa de Deus na alma e nem na carne. Não tem como. É só por meio do Espírito. Nós vamos ler na Bíblia um versículo que diz que é impossível do homem agradar a Deus senão no Espírito. Não tem como o homem agradar o Senhor se ele não estiver no Espírito. O homem, para agradar o Senhor, ele tem que estar no Espírito. Por que o homem, para agradar a Deus, tem que estar no Espírito? Por quê? Sabe por quê? Porque o mundo e todo o que há no mundo, que nós observamos, apalpamos, é material. Tudo isso é material. Então, para nós agradarmos as coisas materiais, nós temos que ser material. É a nossa matéria, é o nosso corpo. É com o nosso corpo que nós nos relacionamos com as coisas materiais. É com o nosso corpo que nós articulamos a comunicação para se comunicar com o outro, por meio da linguagem. Então, o mundo se compraz pelas coisas materiais. Mas eu quero vos dizer uma coisa nessa noite. Que Deus não é material. Deus, ele é espiritual. E um ser espiritual, ele não se comunica com os seres materiais. Não se comunica. Nós não temos, enquanto material, enquanto corpo, condição alguma de se comunicar com Deus. Nós nos comunicamos com Deus por meio do nosso espírito. Pastor, então quando eu oro, eu não estou me comunicando com Deus? Olha, a tua oração, escute assim, escute agora. A tua oração, para que ela tenha uma comunicação com Deus,
para que Deus possa realmente estar em contato com você, é preciso que ela seja a nível do Espírito. Você não vai se comunicar com Deus por meio da tua oração se ela não for a nível do Espírito. Verdade. Que tipo, pastora, você tem alguma referência? Você pode ler se você tiver. Quando você tiver, pode me chamar aí. 1 Coríntios, Sim, leia. A pastora vai ler uma referência para mim continuar, tá? É um curso, nós não podemos avançar muito sem a leitura da palavra de Deus. Das referências que consolidam o que eu vou falando. Mas enquanto ela encontra aqui, eu quero dizer para você o seguinte. A nossa comunicação com Deus, ela é espiritual. Ela não é carnal, por meio do corpo, e nem tampouco por meio da alma. Ela não é emocional. Tem pessoas que dobram os joelhos e ali fica cansado do dia de trabalho, da luta, da guerra, pensando na fazenda, outros pensando no gado, outros pensando que não tem fazenda, não tem gado, pensando no leito do menino amanhã, outros pensando na realidade, no trabalho, outros pensando em alguma coisa diferente, outros até pensando coisas adversas da palavra de Deus, e começa às vezes com devaneios. Está orando e já entrou em outro assunto na sua oração, devaneios. Outras pessoas começam a orar e começam a abrir a boca e não chegam a lugar nenhum. Deus não está ouvindo essas orações. Outros estão orando ali e daí a pouco dormem no banco. Não estão ligados em Deus. O espírito não dorme. Então logo, quem dorme é o corpo. A sua oração que você estava fazendo era a nível do corpo. Ela não chega a lugar nenhum. A tua oração, ela tem que ser feita a nível do Espírito. Quando você ora a nível do teu Espírito, para com o Espírito de Deus, você começa a sentir algo diferente dentro de você. O seu corpo começa a se sacudir porque ele não suporta o poder sobrenatural que está em você. E você começa a transbordar em línguas, falar em mistério. Você pode orar em mistério. Sabe por quê? Porque você não está orando para o seu irmão que está do teu lado. Você não está orando para o pastor. Você não está orando para a pastora, nem para nenhuma pessoa que está ali dentro do templo. Se você está em meio a uma grande multidão orando, se desprenda da multidão. Se desprenda de todas as coisas e se liga em Deus e ore em Espírito. E ore em Espírito. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, quem ora em Espírito, ora bem. Viu? Quem ora em Espírito, ora bem. Leia, pastora. Eu não preciso ler, você já falou aí. Ah, é? Então leia. É aí que você está? Leia, então. Vai ler direitinho. Eu falei aqui. 14, 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e versículo 14, tá bom? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Viu aí? Eu não estou orando para o meu entendimento, nem entendimento do meu parceiro, nem do meu pastor, nem quem está do meu lado. A minha oração ela tem que ser uma comunicação com Deus. É verdade. E se eu oro em línguas, eu estou orando em espírito. Eu oro em língua, verdadeiramente em línguas. Eu estou orando em espírito. A minha carne não estou nem aí. O meu entendimento, a minha mente, não é o que menos importa. Sabe o que é que importa? O meu espírito. E esse se alegra. E esse ora bem. E esse é o que vai me dar a condição do conhecimento para com Deus. É verdade. Então ore em espírito, ore em línguas. Fale com Deus. É o conselho, é uma palavra, é um entendimento que o apóstolo Paulo tem aqui pela revelação de Deus. Sim, pastor, tem algo a falar? E ele continua aqui em Efésios 6, 18, Efésios 6, versículo 18, e diz assim, Vem para cá, pastor, um pouquinho. Verdade. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que lindo, né? Uhum. Muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Sabe por quê, amados? Porque
Se nós vamos orar pelas pessoas, nós temos que saber de uma coisa. A guerra que as pessoas estão enfrentando, nós não sabemos. E nem o motivo pelo qual as pessoas estão enfrentando aquele problema. Mas uma coisa eu sei. Eu não devo orar a nível da minha mente, a nível do meu corpo, nem a nível de nada, a não ser a nível do meu espírito. Porque quando eu oro a nível do espírito, se levanta uma guerra contrária à minha oração. Uma batalha. Mas tem uma coisa. Aquele que é poderoso para resolver problema, ele vai abrir caminho para receber a minha oração. O inferno pode se levantar, os problemas podem se levantar, mas o Todo-Poderoso, a glória soberana, essa vai nos acolher pelo poder que Ele tem para com seus filhos, para com aqueles que buscam a sua presença. Então, portanto, amados, invoque a glória do Papai do Céu. Você está passando por problema? Qual é o teu problema? O trabalho mal resolvido, perdeu o emprego? Não se preocupe. Perdeu o emprego, mas você tem a vida. Você tem alegria. Você tem algo que pode se ligar a Deus. Agora, nesse momento eu te pergunto, não, é a família que desmoronou? Você se separou da esposa? Qual o motivo? Ainda há tempo para correr atrás e restaurar esse casamento? Corra atrás e restaure, pelo poder sobrenatural do Papai do Céu. Porque se nós estivéssemos todos os dias na presença de Deus, a nível do Espírito, se comunicando com Deus, nada ruim aconteceria em nossa vida. Os problemas viriam, porque eles sempre vêm. As coisas ruins sempre vêm, mas nós venceríamos todas. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse algo muito importante. Ele disse, olha, não há nada, nada mesmo, que nos faça ou que nos separe do amor de Cristo Jesus. Ele disse, olha, não é a espada, na fome, a nudez e nem a morte. A morte chegou na tua casa? Eu sei que chegou. Nessa época de coronavírus aí, houve uma calamidade. Eu paro por um segundo e digo para vocês. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E peço a Deus todos os dias para acalentar famílias que têm sofrido muito com esse problema desse coronavírus. A Covid-19 dizimou muitas vidas no Brasil. Eu não quero nem falar no mundo, que todos nós sabemos o que tem ocorrido no mundo inteiro. Mas eu quero falar aqui no Brasil. Foram muitas vidas dizimadas, muitas famílias dizimadas. Eu perdi conhecidos meus, inclusive um casal de pastor que eu amava muito e admirava muito na cidade de Goiânia. Já estavam de idade, um pouco de idade, mas um casal de pastor que ainda aparentava muito novo. O pastor, muito amigo meu, brincalhão, divertido, uma pessoa maravilhosa. E a esposa dele também nem se fala. Um casal de pessoas de Deus. A sua família é uma família inteira do Senhor. Mas, se foram, nós perdemos com essa Covid-19. Mas uma coisa eu tenho a dizer. Deus acolheu, consentiu isso por um bem melhor. Por algo melhor. Eu não sei qual, mas Deus sabe. O que eu quero dizer para você que perdeu um ente querido é o seguinte. O Senhor da glória, por excelência, não faz coisa alguma equivocada. E nada Ele fez que seja preciso reparo. Não corra atrás de reparar as coisas de Deus, porque não é necessário. O que você tem que correr é para reparar a sua vida e conhecer o seu espírito. Como conhecer melhor o seu espírito? O seu espírito você pode conhecer melhor buscando identificar as coisas que se identificam com o homem espiritual na palavra de Deus. Portanto, eu quero lhe dizer nessa noite
que o teu espírito, ele se alegra quando alguém vai bem. O teu espírito, ele se alegra quando alguém prospera. O teu espírito, ele se alegra quando uma pessoa é bem-sucedida. O teu espírito se alegra quando o teu inimigo é vitorioso. O teu espírito se alegra quando o teu inimigo para de te agredir. O teu espírito se alegra quando o teu inimigo muda a situação dele e passa para uma vida melhor. O teu espírito se alegra. Agora, o teu corpo, a tua alma, ela é tendenciosa ao pecado. Quando você vê dentro de você alguma coisa se entristecendo, quando um parente seu, ou inimigo seu, ou alguém que você conhece, ser bem sucedido na vida, se você sentir inveja de alguma coisa, se você sentir alguma coisa ruim, você não está no Espírito de Deus. Logo, você está na carne ou naturalmente. Então precisa de fazer uma reconciliação com o Papai do céu. E buscar na palavra de Deus, lendo, examinando as Escrituras, alimentar o teu espírito a cada dia. Então, meu querido e minha querida, nesta noite eu quero dizer para você que você é bem-sucedido e bem-sucedida quando você procura melhor conhecer o teu espírito. Quando você faz uma avaliação se o teu espírito ele está se alegrando com a alegria do outro, se ele está se alegrando com a prosperidade do outro, se ele está sorrindo, saltando quando o teu inimigo melhora de vida, quando ele muda de vida, quando ele passa para uma melhor. Por quê? Você sabe que ele mudando de vida para o Senhor, quando ele aceita Jesus, você se alegra. Quando ele é bem sucedido, você se alegra. Quando ele sai da miséria, você se alegra. Significa que você é um homem espiritual. Mesmo sendo perseguido, você é um homem espiritual. É como fez Jesus lá na cruz. O inimigo dele perseguindo ele lá na cruz. E ele disse: papai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Quando ele estava no Getsêmani, passando por aquela dor causticante, ele disse: papai, tira de mim esse fardo pesado. Mas ao mesmo tempo ele lembrou daqueles bandidos, ele lembrou dos malfeitores, ele lembrou dos pecadores, ele lembrou dos endemoniados. Aí ele disse: papai, para um pouquinho. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Sabe por quê? Ele estava no Espírito. É porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Mas pelo efeito kenosis, ele se esvaziou de Deus para presenciar a dor do homem, o sentimento do homem, a calúnia do homem, aquilo que o homem carregava, o fardo pesado,